tudo bem? Bom, gente, para mais essa aula de hoje, nós vamos falar sobre séries e sequências e eu vou fazer uma introdução à progressão aritmética, tudo bem? Para começar nossa aula, eu vou mostrar para vocês um livrozinho, para variar, é um livro de Fundamentos da Matemática Elementar, do Gelson Iese, que nesse livro tem sequências, matrizes, determinantes e sistemas lineares. Todos esses temas serão temas do meu curso. Então, quem quiser comprar esse livro é legal porque você vai ter várias coisas que diz respeito àquilo que a gente vai aprender ao longo desse ano, tudo bem? Mas hoje eu queria fazer uma abordagem especial. Eu queria começar a falar um pouco sobre sequências com vocês para vocês entenderem como é que é esse universo, tudo bem? E aí, eu vou começar da seguinte forma, dá uma olhada aqui. Eu vou começar falando para vocês que o que a gente vai estudar hoje é um tema muito importante. Por quê? Porque ele está presente em várias coisas do dia a dia que diz respeito a números, tá? Por exemplo, uma sequência de números da loteria esportiva ou uma sequência de números da Mega Sena. Na verdade, o que eu vou falar são séries e sequências. E aí vamos entender a palavra, tanto a palavra série quanto a palavra sequência. Primeiro, o que é a palavra série? Você que está em quarentena, você deve estar assistindo várias séries no Netflix, não é? O que é série? Série é uma sequência de takes ou uma sequência de filmes, né? Que tem uma história. Essa história ela é contínua e ela é amarrada por um roteiro. Então, cada episódio é uma série, né? É um conjunto de elementos que vai se perpetuando um a um ao longo de um período de tempo. E aí você tem lá a sua série preferida. Então, as suas séries são conjuntos, vamos dizer assim, de pequenos filmes que ao totalizar você tem uma história, tudo bem? E aí, o que é uma sequência? Uma sequência é uma representação contínua de símbolos, tá? Por isso que eu coloquei aqui, é uma contínua representação simbólica e que pode ser numérica. Por que eu coloquei numérica entre parênteses? Porque o número, ele também é um símbolo. Só que o número, ele representa uma quantidade. Então, a gente pode ter uma sequência que é só formada por símbolos. Mas você também tem uma sequência que é representada por números, tá? E sobre essas sequências numéricas, na verdade, o que mais a gente vai trabalhar são o que a gente chama de progressões. O que são progressões? Progressão é uma sequência numérica, certo? Que ela tem uma continuidade com um padrão, olha a palavra padrão, e esse padrão ele pode ser crescente ou decrescente, certo? Ou ele pode ser finito ou infinito. Então, peraí, o que é uma progressão? Uma progressão é uma sequência que ela pode ser crescente ou decrescente, finita e infinita, que tem um padrão. Então, uma das palavras que eu mais vou usar com vocês nesse curso é a palavra padrão. Por quê? Porque o padrão representa uma ideia e essa ideia é muito legal. Ela tem que ser descoberta por aquele que está tentando encontrar a sequência ou tentando verificar o tipo de série e sequência que você tem ali. E o legal de tudo isso é que às vezes é fácil, às vezes não, né? E a gente vai falar um pouco sobre séries e sequências no dia a dia, mas, por exemplo, uma das séries e sequências que eu gosto muito é a série e sequência de Fibonacci. Tá? É uma série e sequência que ela é muito falada, muito estudada. Eu, inclusive, vou dar algumas dicas e algumas informações que vai fazer você entender melhor do que eu tô falando, tá? A sequência de Fibonacci é essa que vocês estão vendo aí no vídeo. E ela é uma sequência que representa muitas coisas, tá? Eu vou passar depois um link para vocês verem em outras fontes como é que é essa sequência e como é que ela fala, o que ela faz, tudo bem? Entre outras sequências que aparecem aí que é muito importante. Sequência dos números primos e assim por diante, tudo bem? Então vão aparecer muitas sequências a serem estudadas, tá? E cada uma das sequências ela é formada de alguma forma a partir de um padrão que a gente vai estudar. Quer ver uma análise? Existe vamos dizer assim, uma parte da matemática, um subtema da matemática que estuda muito padrão, estuda muito séries e sequências, usada muito no que a gente chama de criptografia. Criptografia é você usar os padrões, as séries, as sequências, para criar códigos, tudo bem? Inclusive, eu fiz um vídeo no YouTube que fala um pouco sobre criptografia. Depois eu também vou colocar o link para vocês poderem dar uma olhada, tá? É bem legal, vale a pena vocês verem. Tá? Inclusive, eu montei esse vídeo falando de criptografia para, na verdade, poder criar um elo para dar recomendações para vocês sobre filmes, sobre cinema, sobre como vocês podem usar a matemática no seu dia a dia, tudo bem? E é legal que eu criei um canal para isso, depois vocês acessem, beleza? Então vamos lá, gente.
o que é bacana disso aqui? O bacana de tudo isso é você entender que quando eu falo de progressão, aí a gente entra num campo um pouco maior, tá? E que campo é esse? Um campo de uma função. Aí você fala, ih, professor, você já vai falar de função novamente? Então, vou. Por quê? Porque função é uma das matérias da matemática muito importante, que você tem que saber. E eu queria dividir essa ideia com vocês. Por que eu posso considerar a sequência, na verdade, a progressão, como uma função? Na verdade, gente, é só você entender que é o seguinte: toda função é uma relação entre dois conjuntos. Lembra? O domínio e o contradomínio, beleza? O domínio são valores que você vai lançar que vão se relacionar com alguém e formar o que a gente chama de imagem. Tudo bem? E essa imagem, ela está contida no contradomínio. Então, para você entender o que eu estou falando, nesse caso, a função que eu descrevo como progressão ou sequência é uma função que ela sai dos naturais maiores que zero, diferentes de zero, na verdade. Então, 1, 2, 3, e ela te leva a um número real. Só que lembra, para eu te levar de um conjunto para o outro, eu preciso de uma lei de formação, alguma coisa que forme essa sequência, tudo bem? Então eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo pode ser a sequência AN, ela pode ser da forma N mais 1. Tudo bem? Então, por exemplo, eu te levo um valor, ele passa por essa transformação e me dá um valor. Esse valor que ele me dá é o valor AN. Então, peraí, eu estou dizendo que nessa função eu te dou um valor N, esse valor N, ele é natural, e esse valor N, ele te dá uma transformação te levando a um valor AN. Então, isso aqui é um par ordenado N a N. Por isso que tem que ter uma lei de formação para realizar uma função que eu vou chamar de série ou de sequência, tudo bem? E para ser mais exato, essa função, ela tem uma cara. E cada A1, A2, A3 é chamado de termo. Necessariamente, você coloca A1, A2, A3 porque eu coloquei aqui que a função ela começa com o natural depois do zero, que no caso vai ser 1. Mas, professor, você pode criar séries de sequências que não tem necessariamente essa estrutura? Até pode, gente. Por exemplo, você pode começar do A0, mas isso vai ser definido pelo examinador. Geralmente, a gente sempre começa o A1 como sendo o primeiro termo, o A2 como sendo o segundo termo, e assim por diante, ó, A3, terceiro termo, A4, quatro termos, e lembre-se, você pode ter uma sequência finita, ou você pode ter uma sequência infinita, de acordo com a proposta do exercício, tudo bem? Né? Por exemplo, a sequência de Fibonacci, ela é uma sequência infinita, e ela é assim, 1, 1, como vocês viram, 2, 3, 5, 8 e assim por diante. Qual é a lei de formação dela? A lei de formação é que o termo posterior é formado pela soma dos dois termos anterior, a partir do terceiro termo, porque o primeiro e o segundo é 1. Entenderam? Então, ela tem uma cara, ela tem um padrão, e esse padrão é definido a partir da lei de formação. Então, usando esse exemplo que eu pus aqui na lousa, o exemplo é AN igual a N mais 1, certo? E aí, como é que a gente trabalha esse N mais 1? Simples, ó. Vamos montar aqui, ó, usando a sequência que eu coloquei ali. Se você pega o A1 é 1 mais 1, então A1 é 2. E o A2? O A2 é 2 mais 1, 2 mais 1 é 3. O A3 é 3 mais 1, 3 mais 1 é 4. E se você continuar, você vai ver que vai dar 5, 6 e assim por diante. Então, que sequência é essa? A sequência dos números naturais maiores do que 1. Entenderam? Então, você pode até dar uma cara para ela, beleza? Por enquanto, o que eu quis mostrar para vocês é que uma sequência é uma relação que pode ser simbólica ou numérica. No caso dos números, elas são geralmente tratadas a partir das progressões, que é as que mais caem em vestibular. E os exemplos de progressões, por exemplo, que caem são as PAs, progressão aritméticas, as PGs, progressões geométricas, e tem outras, como por exemplo a PH, que é a progressão harmônica, né? Já teve uma questão na Unicamp que cobrou progressão harmônica, e ela é bem legal, tá? Então você tem vários tipos de progressão, dependendo do padrão que você estabelece na função que se cria dentro daquela sequência que você está estudando, tudo bem? Então, nesse primeiro momento, eu quero dizer para vocês que toda sequência é uma função. E toda função é uma relação. E a relação se dá pelos termos que vão aumentando de acordo com uma lei de formação criada. Tudo bem? Bom, vamos ao exemplo? Então, vamos embora. Bom, pessoal, vamos a esse exemplo
que vai falar um pouco sobre como a gente enxerga uma lei de formação e a estrutura de uma sequência, tudo bem? Então, ó, sendo uma sequência a n mais 1 igual a n mais 2n mais 1, com n pertencente aos naturais diferente de zero, e A1 sendo 1, ele quer que você obtenha o valor do A5. Então, peraí, você sabe que essa sequência vai ser uma sequência formada pelos termos A1, A2, A3, A4 e A5. E assim por diante. Eu não vou continuar porque o que me interessa é parar no A5, tudo bem? Porque o que eu quero é esse cara aqui, esse safadinho aqui, ó. É esse que você está buscando. E aí a minha pergunta é, putz, eu já tenho A1. Então o que eu faço? Vou pôr o A5 aqui. Primeiro, se você falar que N é 5, se você considerar N igual a 5, você vai pôr 5 aqui e você vai encontrar o 5 mais 1, que é o A6. E você nem quer o A6. Professor, então já sei. Então, em vez de pôr 5, eu vou pôr 4, porque 4 mais 1 é 5. Aí sim. Aí você vai pôr A4. Porque aí vai ficar, se N for 4, vai ficar 4 mais 1, 5. Só que aí vai ficar A4 igual a 2 vezes 4 mais 1. Só que o A4 você também não sabe. Aí você fala, ixi. Bom, a gente pode pensar assim. Se você não sabe do 5 e ir voltando porque você não tem elementos para isso, por que você não começa ao contrário? Você começa olhando para o A1 e do A1 você vai avançando. Por exemplo, se N for igual a 1. Se N for igual a 1, substitui tudo que é N por 1, porque é essa a função. A função não é você substituir para obter um resultado. Então vamos ver se a gente consegue? Vai, me ajuda aí. A1 vai ficar N, na verdade, N1 vai ficar 1 mais 1, A2, igual a A1 mais 2 vezes 1 mais 1. Você tem aí uma relação, certo? Aí você pode me dizer, nesse caso, que A2 vai ser igual. Gente, me ajuda. O A1, olha que incrível, você já sabe quanto vale, porque o exercício te falou, e ele falou que vale 1, então aqui é 1, tudo bem? Então, se você fizer essa conta, me ajuda aí. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, A2 vale 4. Você descobriu o valor de A2, olha que legal. Então você já tem mais um elemento, mais um termo dessa sequência, que no caso é o A2. Bom, e se eu colocar N igual a 2, o que vai acontecer? Bom, se você colocar o N igual a 2, você vai ter aqui 2 mais 1, que é o A3. E o A3 vai ser A2 mais 2 vezes 2 mais 1. E aí, se você fizer essa conta, não se esquecendo que você já sabe o valor de A2, e você sabe que o A2 vale 4, a sequência vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 1, 9. Então, o A3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 9. Nossa, estamos chegando. Vamos lá, continuando. O N igual a quanto? Vamos dar um exemplo. Vou pegar o N igual a 3. Vamos tentar seguir a ordem, tudo bem? Se o N for 3, vai ficar A 3 mais 1, 4, igual a 3, mais 2 vezes, não se esqueça, 3, mais 1. Isso vai implicar no quê? Bom, isso vai implicar o seguinte, que você pode falar que o A4, falando que A3 vale 9, não se esqueça disso, você vai ter que A4 vai ser igual, olha que legal, 2 vezes 3, 6, 6 mais 9, 15, 15 mais 1, 16. Então o valor que vai vir aqui é 16, tudo bem? Agora, olha que bonito. Agora, se você colocar N igual a 4, você vai ter, olha que lindo, 4 mais 1, A5, igual a 4, mais 2 vezes 4, mais 1, certo? E aí você vai ter a seguinte estrutura. Sabendo que o A4 vale 16, coloca aqui 16, 2 vezes 4, 8, 8 mais 16, 24, 24 mais 1, o A5 vai ser quanto? O A5 vai ser igual a 25. E você acabou de descobrir a resposta do exercício. A resposta do exercício é A5 igual a 25. É isso que você esperava. É isso que ele pediu. Olha que legal, gente. Você acabou de achar a resposta. E aí, eu vou te dar uma dica. Uma das coisas que eu fiz aqui é pegar a ideia anterior para me ajudar a fazer o termo posterior. A gente fala aqui que eu fiz uma relação que a gente chama de recorrência. Recorrência ou recursão, tá? É um recurso
Por isso que a gente chama de recursão. Uma ajuda para criar um padrão a partir de um objeto anterior para você conseguir achar a sequência que vai acontecendo. Bom, professor, isso aqui é uma PA, isso aqui é uma PG, isso aqui é uma PH? Na verdade, gente, a gente pode até criar uma nova estrutura para ela. A gente pode dizer, nesse caso, ó, que o AN vai ser igual, olha que legal, a 2, 4, a 3, 9, a 4, 16, a 5, 25. Então, a N pode ser, ó, N ao quadrado. Vamos ver se dá certo? A1 igual a 1 ao quadrado, 1, é verdade. A2 igual a 2 ao quadrado, 4. A3 igual a 3 ao quadrado, 9. A4 igual a 4 ao quadrado, 16. A5 igual a 5 ao quadrado, 25. E você criou uma nova estrutura de sequência que define essa mesma estrutura aqui que eu desenhei aqui. Então a gente fala que essas sequências aqui, elas têm duas leis de formação. Então essas leis de formação, elas são leis equivalentes, porque elas levam a uma mesma sequência. Que sequência que elas levam? Elas levam a sequência 1, 4, 9, 16, 25. Na verdade, a gente pode até falar que essa é uma sequência dos quadrados perfeitos. Tudo bem? É uma sequência dos quadrados perfeitos. E você tem ela, muitas vezes, trabalhada em teoria dos números ou outras matérias que diz respeito à aritmética. É uma sequência muito importante. Tudo bem, pessoal? Então, esse daqui é um exemplo pequeno de como a gente pode usar as sequências ao nosso favor. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Valeu! Bom, pessoal, agora eu quero que vocês peguem a sua apostila 2 do Alfa e que vocês vão para a página 147, tudo bem? E nessa página tem as questões que envolvem sequências, mas ainda não falando abertamente sobre PA, PG, PH, não. Vamos falar só sobre sequência e a sua maneira de reproduzir uma série dentro de um determinado padrão, tudo bem? Então, primeira coisa, ele fala que existe uma sequência onde o f de 0 é 8, o f de 1 é 2 e o f de n é f de n menos 1 sobre f de n menos 2. Sendo que n é maior que 1 para que isso aconteça, tudo bem? Então, isso é fixo e isso, a partir do f de 2, acontece uma relação que é essa aqui, tá bom? E aí ele pediu, olha que incrível, ele pediu o f de 50 pra gente. E como é que a gente vai fazer para achar o f de 50? Lembra daquilo que eu falei agora há pouco sobre recorrência ou recursão? Ou seja, pedir ajuda para os valores anteriores para chegar no 50? Então, o que eu pensei? Bom, eu pensei em falar assim, eu preciso entender qual é esse padrão. Aí, eu primeiro tentei o f de 2. Aí, olha o que eu fiz, eu substituí o valor. Eu pus no lugar do n, eu pus 2. E aqui ficou f de 1 dividido por f de 0, porque 2 menos 2 é 0. Então, aqui, ó, f de 2 é f de 1 dividido por f de 0, que deu 2 dividido por 8, que deu 1 quarto. Então, a primeira relação, primeiro valor, depois do 8 e do 2, é 1 quarto, ó. 8, 2 e 1 quarto. Aí, o que eu fiz? Eu continuei pro f de 3. Quando eu fiz f de 3, é igual a f de 2 dividido por f de 1, que é 1 quarto dividido por 2, que deu 1 oitavo. E aí eu vou lá e pus 1 oitavo. Aí o próximo deu f de 4, f de 3 dividido por f de 2, que deu meio. E aí vai lá e pus meio. Aí eu falei, mas tá estranho, 8, 2, 1 quarto, 1 oitavo, meio. Bom, vamos continuar para ver se a gente encontra padrão, tá bom? Aí tem uma palavra, na verdade tem uma forma, que eu quero que vocês entendam que é assim, nem sempre você consegue descobrir de primeira. Às vezes você tem que insistir, né? Até escrevi uma frase interessante aqui, que é insistir no padrão, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que olhar para isso aqui e falar assim, putz, ainda não deu. Então eu vou insistir no padrão para ver se eu chego realmente num padrão aceitável. Vamos lá? Aí eu continuei no f de 5, ó. f de 5, f de 4 dividido por f de 3, que deu meio dividido por oitavo, que deu 4. Falei, 4, ainda não tá legal. Mas aí, gente, quando eu fiz o f de 6, que é f de 5 dividido por f de 4, o resultado deu 8. Aí eu falei, voltou aqui, ó. Voltou aqui. Aí eu falei, putz, deu 8. Então, se voltou, vamos ver o próximo? Aí o f de 7 deu 2. Voltou aqui, ó. E vocês não vão acreditar. Agora, se você continuar, você vai ter um padrão que é sempre 8, 2, 1 quarto, 1 oitavo, meio, 4. Aí depois, 8, 2, pararão, e assim por diante. Tá, lembrando que isso aqui é pro f de 0, aqui é pro f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, f de 5, 6, 7, assim por diante. E aí vocês percebem uma coisa, eu quero o f de 50, entendeu? Eu quero o valor
que dê 50. Aí a minha pergunta é, como é que você faz? Gente, eu vou fazer uma coisa com vocês muito legal. Só que temos um problema. Lembra que quando a gente quer fazer uma sequência, a sequência é mais legal começar no natural, diferente de zero? Então olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse primeiro aqui e eu vou excluir. Eu não vou começar do zero, eu vou começar do 1. Porque começar do 1 é contar naturalmente, ó, 1, 2, 3, 4, 5 até os 50. Então o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que aqui, ó, de 6 em 6, existe uma repetição do 2 ao 8, ó, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, aqui, volta a repetir. Quando? O 2, ó. Então, eu tenho uma repetição que vai do 2 ao 8. Aí, depois volta do 2 ao 8. Aí, depois do 2 ao 8. E assim por diante. Então, eu percebo que existem bloquinhos de 6, ó, que vão se repetindo indefinidamente. Até chegar no F de 50. A minha pergunta é, como é que eu faço para saber o F de 50? Bom, primeiro, ou F de 50 ou é 2, ou é 1/4, ou é 1/8, ou é meio, ou é 4, ou é 8, ou é 2. A gente sabe disso. Mas aí a pergunta é, quais desses? O que eu faço? Para você saber, pensa que do 1 ao 50 eu tenho vários pacotinhos, vários bloquinhos de 6. Não é isso? Se eu tenho quase vários pacotinhos de 6, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os 50, ó, presta atenção. Eu vou pegar os 50 e dividir em 6 partes. Por quê? Porque aí eu vou saber quantos pacotinhos de 6 cabem aqui dentro. Tudo bem? E aí, quando eu faço 50 dividido por 6, eu vou ter essa relação. Tá bom? Bom, se você pensar 50 dividido por 6, o valor que você tem, deixa eu pensar, vai dar 8 e resto 2, né? Por quê? Porque 8 vezes 6 vai dar 48. Então aqui vai dar 8 e o resto 2. Ou seja, eu tenho 8 bloquinhos de 6 e depois eu tenho 2 valores restantes. Quais são? O primeiro e o segundo. Por que o primeiro e o segundo? Porque eu não comecei do zero, lembra? Eu comecei aqui, eu excluí para ficar fácil, ó. 6, 12, 18 e assim por diante. São 8 vezes 6, que dá 48, menos os 2. E aí esses 2 são os 2 que vão restar. É o resto, que vai ser o primeiro que você não usa e o segundo que você usa. E esse valor é 1/4. Então a minha pergunta é, quem é o F de 50? O F de 50 vai ser 1/4. Por quê? Porque vai ser os 8 pacotinhos de 6 que eu achei, mais os 2 restantes. O primeiro, então, eu descarto e eu fico com o segundo, que é 1/4. Tudo bem? Então a resposta desse exercício é 1/4, que é o F de 50. Tranquilo, gente? Então, bora estudar, fazer exercício que a gente vai agora falar sobre progressão aritmética. Vamos lá. Então, pessoal, agora a gente vai introduzir o conceito de progressão aritmética, tudo bem? Ó, partindo do pressuposto inicial que toda sequência, toda progressão é uma função, onde você me dá um valor n, que a gente vai chamar de domínio, lembra? E você vai me dar um AN, que é a imagem daquele domínio. O domínio é um número natural que leva para um AN que a gente vai chamar de termo, tá? Se for 1, aqui é o A1, que é o primeiro termo. Se for 2, o termo é A2, tudo bem? Agora a pergunta é, qual é a lei de formação de uma progressão aritmética, tá? Vamos entender um pouco isso. Primeira pergunta. Olhando para isso aqui, você tem uma sequência A1, A2, A3, A4, A5. Essa sequência, gente, eu estou colocando o seguinte, eu vou adicionar sempre um valor constante de uma sequência, de um elemento para outro. Então aqui é um termo, ele vai ser somado a um valor, que vai para um outro termo, que vai ser somado o mesmo valor, que vai para um outro termo, que vai ser somado o mesmo valor, que vai para outro termo e assim por diante, vai ser somado valores constantes. Esse valor que eu vou somar constante vai formar uma sequência que a gente vai chamar de progressão aritmética. Então, o que é a progressão aritmética? É uma sequência numérica onde o próximo termo é o termo anterior mais uma razão. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. Então, eu tenho 2 indo para o 4, somando um valor constante, que é 2. Indo para o 6, somando um valor constante, que é 2. Indo para o 8, somando um valor constante, que é 2. Indo para o 10 e assim sucessivamente, totalizando uma quantidade de elementos que você determina, inclusive infinito se quiser. Mas você sabe que o valor que eu somo de um termo para o outro é constante, chamado de razão. No caso, razão é sempre o valor somado. Pode ser tanto um valor positivo quanto um valor negativo, tá? E aí vai ser ou uma sequência crescente se for somado um valor positivo, ou uma sequência decrescente se for somado um valor negativo. Tudo bem?
Beleza? Não se esqueça, somar um valor negativo, sim, significa subtrair, tá bom? Bom, gente, então, como a gente pensa nessa sequência? A ideia é, você sabe que o termo A2 é o termo A1 mais uma razão. O termo A3 é o anterior mais a razão. O termo A4 é o anterior mais a razão. O termo A5 é o anterior mais a razão. Então você sabe que o termo AN é o seu anterior, que é N menos 1 mais a razão. Tudo bem? Mas você pode pensar de uma forma diferente. Você pode colocar um elemento padrão, um elemento parâmetro para você fazer a sua análise. Por exemplo, aqui nessa coluna eu coloquei o elemento A1 como parâmetro, ó. Então a gente vai olhar sempre a partir do A1 para todos os termos. Vamos ver? O A2 é o A1 mais a razão. Agora, quem é o A3? Olhando para o A1. Gente, o A3 é o A1, uma razão, duas razões. Então é o A1 mais duas razões. E o A4? O A4 é o A1 mais uma, duas, três razões. E o A5? O A5 é o A1 mais uma, duas, três, quatro razões. Então, quem é o AN? Gente, o AN é o A1 mais uma, duas, três, N menos uma razões. Como é que eu sei isso? Gente, eu fiz uma análise. Eu olhei para cá e percebi que na frente do R está sempre um número menor que o elemento que você quer chegar. Por quê? Porque você sai de um e vai até o outro caminhando um em um. Então você sempre caminha o total menos um, porque é o lugar que você já saiu. Então, como é que fica uma fórmula geral? Tá? Então, essa daqui é a fórmula geral do termo de uma PA. Então, a fórmula geral do termo de uma PA é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes razão. Então, com essa fórmula aqui, você encontra qualquer valor de uma PA a partir do A1. E aí fica uma dúvida. Professor, mas eu sempre tenho que sair a partir do A1? Não. E é por isso que, na verdade, eu nem gosto muito dessa lei do termo geral. Né? Essa daqui é a fórmula do termo geral. Mas eu nem gosto muito dessa. Por quê? Porque essa condiciona você sair do A1. Agora, eu tenho uma para você que é muito legal, que é você sair de qualquer lugar. Que é assim, o AN é igual a P mais N menos P vezes a razão. E esse P, gente, é uma posição qualquer de saída. Então, por exemplo, você pode dizer para mim que para chegar do A2 e para ir para o A4, basta andar duas razões. Você não precisa decorar fórmula nenhuma. Você só precisa entender aonde você está e aonde você quer chegar e saber quantas vezes você tem que somar para chegar naquela posição. Então, nada de querer decorar o quanto você tem que fazer a partir de uma fórmula. Você tem que entender o contexto e somar de acordo com a necessidade. Por exemplo, ó, olhando o mesmo exemplo que eu dei anteriormente, que é o 2, 4, 6, 8, 10. Você está na posição A4, ó. Na verdade, você quer chegar na posição A4 e você sai na posição A2. Então, ó, você está na 2 e quer chegar na 4. Quantas razões você tem que andar? Uma, duas. Duas razões. Tá vendo como é simples? Tá vendo que você não precisa decorar a fórmula? Por exemplo, aqui, eu tô no A5. Eu quero, na verdade, chegar no A5. Eu tenho que sair do A2. Quantas razões eu ando? Vamos ver? A2, A3, A4, A5. Eu ando 3 razões. Vocês percebem? Eu só precisei fazer uma conta simples no dedinho. E eu sei da onde eu vou e da onde eu tô. É isso que precisa saber. E depois você consegue fazer a conta de saber o quanto você tem que andar. Beleza? Por exemplo, eu tô aqui, ó. Vou agora apelar. Eu quero chegar no A20. E eu tô saindo do A5. Gente, quantas razões você tem que andar? Aí é fogo, né? Ó, A5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Você vai perceber que são 15 razões. Mas aí não cansou contar? Quando você vê que você entendeu a ideia, aí faz sentido fazer isso. Quanto eu tenho que andar? O que falta para chegar em 20? Mas eu tô saindo do 15. Então é só fazer 20 menos 15. Ou 20 menos 5. Porque aí você sabe que você tem que andar 15. Então, ó, eu tô saindo do 5, tenho que chegar no 20. Quanto eu tenho que andar? 20 menos 5. Por isso que é 15 razões. Por isso que aqui, ó, a fórmula é N menos P. Dá uma olhada. É aonde eu quero chegar e da onde eu sair. Um menos o outro é quanto eu tenho que caminhar. Tudo bem? Então, essa fórmula aqui eu acho ela mais importante. Mais do que essa, inclusive. Porque é a partir daqui que você consegue fazer qualquer conta. Um exemplo aqui, ó, só para você ver que dá certo. O A4 é o A2 mais 2R. O A4 é o 4, certo? Que é o A2, mais duas vezes a razão. 2 e 2, que vai dar 8. 1, 2, 3, 4. Na posição 4 o número é 8. Acertamos. E aqui,
Do A5, eu estou saindo da posição 2, então A2 é 4. Então é 4 mais 3 vezes 2. Por que 3 vezes? Porque eu estou saindo da 2, então eu vou andar 3, 4, 5. Eu vou andar 3 vezes. Então 4 mais 3 vezes a razão vai dar 10. E 10 é exatamente a posição que eu estou. E o valor que deu nessa posição. Tudo bem, pessoal? Então, para encerrar esse primeiro bate-papo, eu quero que você dê uma olhada nesse exemplo. Ó. Eu quero que você calcule para mim quem é o A100, tá? Sabendo que o A1 vale 2 e a razão vale menos 3. Putz, peraí, você está saindo do A1 e você tem razão. Então fica mais fácil, porque é só você pensar que para chegar no A100, eu vou sair do A1 e andar quantas razões? Gente, é só pensar, eu estou no 1, vou até o 100. É 100 menos 1, 99 razões. E aí você vai saber aqui, com os dados que ele te deu, que o A100 vai ser o A1, que é 2, mais 99 vezes a razão. E a razão, gente, no caso é menos 3, tudo bem? Então, o A100 vai ser 2 mais... Quanto que é 99 vezes 3? 99 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 300 menos 3, que vai dar 297. Só que lembrando, ele é negativo porque é menos. Tudo bem? Então a resposta é A100 vai ser igual a 2 menos 297, vai dar menos 295. Então o valor do A100 é menos 295. Tudo bem para vocês, pessoal? Tranquilo? Então, essa é a primeira ideia de progressão aritmética. E agora a gente vai entender um pouco de umas relações especiais que essa sequência vai nos trazer, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, pessoal, agora eu tenho algumas dicas importantes de progressão aritmética para vocês aprenderem, tudo bem? Essas dicas vão ajudar vocês a resolver alguns exercícios que tem alguns truques para que você faça ele de uma maneira mais rápida, tudo bem? Bom, vamos lá. Primeira coisa, lembrando que toda progressão é uma função de n até a n, certo? E aí ela tem uma relação de razão, que ela é constante, onde você soma um termo, uma razão para se chegar a outro termo e assim sucessivamente, certo? Bom, quais são as características que eu quero que vocês saibam? Primeira, quando você tem o termo A1, A2, A3 dentro de uma PA, você pode escrever ele em função do termo central. Como assim em função do termo central? Bom, você pode falar que o termo anterior é o termo central menos uma razão, porque você está voltando. Então, se você está voltando, você está tirando uma razão. Então, fica 2 menos razão. E o termo posterior, que é o terceiro termo, ele é o termo central mais uma razão. Então, você pode escrever uma sequência, uma trinca de 3 termos, como sendo o fruto do termo central. Como? Você tira a razão do termo central no primeiro termo e você coloca a razão do termo central no terceiro termo, tudo bem? Isso é uma coisa que a gente faz bastante quando a gente estuda a progressão. Por quê? Porque fica uma sequência de 3 elementos formado a partir de uma mesma variável. Na variável razão e do termo A2, tudo bem? Bom, a segunda dica é que quando você tem A1, A2 e A3, concorda comigo que o A2 é o A1 mais a razão? E que o A3 é o A2 mais a razão? Com essas duas informações, vocês conseguem isolar a razão e falar que a razão é A2 menos A1, certo? E aqui embaixo é a mesma coisa, isolar a razão e falar que a razão é A3 menos A2. Bom, ora, se os dois são razões, eu não posso igualar as razões? Então eu posso falar que uma razão aqui vai ser igual a outra razão ali. E aí eu falo que uma razão é igual a razão, certo? Agora, sabendo dessas duas condições, olha o que eu consigo fazer. Eu consigo passar o A2 para cá e falar que o resultado do membro esquerdo é 2A2 e passar o A1 para cá e falar que o resultado do membro direito é 1 mais A3. E aí eu passo dividindo o 2. E aí o que vocês têm de conclusão? Essa conclusão é infalível e ela é muito importante. A conclusão é que o termo central de uma progressão é a média aritmética dos laterais. Vamos lá. O termo central de uma progressão é a média aritmética dos laterais. E aí você vai entender uma coisa muito importante. O nome dessa aula é progressão aritmética, certo? Por que progressão aritmética? Por que o nome é aritmética? Porque o termo central de uma progressão é a média aritmética dos laterais. Tudo bem? Então, vamos lá.
O nome progressão aritmética, ele existe pelo fato do termo central de uma PA é o quê? É a média aritmética dos laterais. Na verdade, gente, vocês vão entender agora na dica 3 que não é só dos laterais, que é dos equidistantes também. Eu vou explicar isso para vocês, dá uma olhada. Eu peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5 termos, né? E aí eu dei um exemplo, que é o exemplo 2, 4, 6, 8, 10, tudo bem? Gente, faz a média dos extremos. 2 mais 10 dividido por 2. A média vai dar quanto? Vamos lá? 2 mais 10, 12 dividido por 2, 6. Então, a média aqui, ó, é 6. Agora, olha que legal. 4 mais 8, que são os equidistantes. Pega o central, ó, que é a referência, certo? No caso, a referência aqui é o 6. Então, pega os equidistantes, ó, 2 e 10, que são os extremos. Faz a média. 2 mais 10, 12 dividido por 2, 6. Agora, olha que legal. Pega o próximo, o sucessor, e pega o antecessor, que vai manter a equidistância, certo? E aí você faz a média. 4 mais 8, 12, dividido por 2, 6. Então, gente, olha que legal. Se você pega uma sequência, os equidistantes, as médias deles, são constantes. Por quê? Porque, lembra, o termo central é a média aritmética dos laterais. Ó, 4 mais 8 dividido por 2, 6, mas também dos equidistantes. Olha aí, 2 mais 10, 12, dividido por 2, 6. Então, essas 3 dicas, elas são importantíssimas para você resolver problemas que envolvem progressão aritmética, tudo bem? Agora eu quero que você faça os exercícios para que a gente possa resolver em aula os exercícios da apostila, tá bom? Então, boa tarefa e manda ver. Um abração e até mais, gente. Valeu!